Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Vamos começar a nossa leitura no versículo de número 21. Amém? Aleluia. Estou escutando os irmãos folhear a Bíblia, então vou dar mais um segundinho para os irmãos. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 5, versículo 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a, para que ela viva." Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Seus discípulos disseram: "Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: 'Quem tocou em mim?'" Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: "Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou." Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: "Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre?" Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Nessa passagem bíblica, vemos o que o desespero leva o ser humano a fazer. Primeiro, o desespero de um pai. Jairo era um líder religioso. Jesus não era bem recebido entre os líderes religiosos. Mas Jairo, desesperado, ao ver Jesus, mesmo sendo um líder da sinagoga, não se preocupa com a sua posição. Jairo nem está se importando com a postura que ele devia ter sendo um líder religioso. Ele está em um local onde todo mundo conhece ele. Ele é um líder da sinagoga daquele lugar. As pessoas olham para ele como um exemplo. Mas naquele momento de desespero, ele faz o impensável. Ele deixa a sua postura de lado, ele deixa de lado a preocupação do que as pessoas vão pensar a seu respeito, e ele se prostra diante de Jesus. Se prostrar para um judeu já é demais, ainda mais para um líder religioso. Ainda mais que os seus companheiros vivem desafiando esse Jesus. Esse Jesus não tem um bom nome no meio dos seus companheiros, no meio dos mestres e dos líderes religiosos, os amigos de Jairo.
E aqui está ele se prostrando diante desse Jesus. Jairo vê que sua filha está à beira da morte. Ele está em desespero. E o desespero, muitas das vezes, faz a gente fazer coisas que a gente nunca imaginava que teria coragem de fazer, não é? Tem uma multidão ao seu redor, mas Jairo não está preocupado com o que A ou B vai pensar, porque A ou B não sabe o que é sentir na pele o desespero e o sofrimento de Jairo. Jairo esquece da sua posição como líder, como exemplo. Ele se prostra diante daquele que é o Nazareno e ele implora e ele suplica por 2 vezes, enfatizando sua necessidade. E ele vai pedir. E a gente para pensar em nós. Lá vai Jairo, suplicando 2 vezes, enfatizando sua necessidade. E a gente? E eu? Que às vezes eu peço uma só vez e já parou aí. Jesus não respondeu e eu já desisto. Jairo não. Ele suplica outra vez. E ele volta e pede de novo. E Jesus escuta Jairo. E Jesus segue o caminho e vai em direção à casa de Jairo. Lá vai a multidão atrás. Na época de Jesus não tinha internet, não tinha rede social, não tinha stories para acompanhar o ministério de Jesus. Então os seus números de seguidores era ao vivo, era presencial. Tudo seguindo ele para ver o que ele ia fazer. O que tem hoje nos stories, na vida de Jesus. Alguns curiosos, alguns sedentos, alguns maravilhados e alguns cheios de inveja. E lá vai Jesus, a multidão apertando, Jesus mal conseguindo andar direito, Jairo desesperado, talvez até tentando abrir caminho no meio da multidão para ver se Jesus chega mais depressa na sua casa, para salvar a sua filha. Porque a menina está à beira da morte. Jairo está com pressa. Mas você já viu Jesus com pressa? Jesus é tranquilo, não é? Quem sabe o resultado é tranquilo. Jairo desesperado. Jesus tranquilo. Quem sabe do resultado não anda preocupado. Às vezes a gente na vida anda com estresse, para a gente parece que a nossa pele está fervendo, a gente anda tremendo, ansioso. Jesus não. Jairo em desespero, Jairo apavorado, Jesus tranquilo. A multidão jogando Jesus para lá e para cá, Jairo indo para lá e para cá, e Jesus tranquilo. Jesus é do tipo que dorme no barco no meio de uma tempestade. Jesus não sabe o que é se preocupar. Você já passou por desespero? Já passou por um desespero na sua vida? Não dá vontade de falar, Jesus, anda logo, corre. Eu preciso do Senhor urgente. É um caso de vida ou morte, anda logo, Jesus, me responde. E parece que Jesus não se importa. Os discípulos até perguntaram para Jesus no barco, no meio da tempestade, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. E Jesus tranquilo. Jesus, sendo Deus, não responde em momentos de desespero como um ser humano. Jesus reage como Deus. Em momentos de desespero, o ser humano fica apavorado. Jesus, sendo soberano, responde como alguém que é soberano. E para apertar a situação de Jairo, ainda mais, ele já está desesperado, mas para apertar a situação dele ainda mais, tem uma mulher no meio da multidão. E ela também está em desespero. E essa mulher tem a convicção de que se ela apenas tocar em Jesus, ela será curada. A multidão apertando ela,
jogando ela de lá para cá, ela vai esticar a mão por detrás de Jesus e vai tocar no manto de Jesus. E ela é curada. A fé dela faz Jesus parar no meio do caminho. A fé dela faz virtude ser contagiante e passar de Jesus para ela. Então Jairo vai ter de esperar um pouco mais. Ele já está para explodir de desespero. E agora ele vai ter que esperar um pouco mais. Porque Jesus, meu irmão, não trabalha só por você. Jesus não morreu na cruz só para salvar a Bianca. Ele trabalha por todos. Confia no que ele está fazendo. Se ele parou, confia. Enquanto ele está operando na vida da mulher com a hemorragia, enquanto ele está operando na vida de um, ele está cuidando da vida do fulano, está libertando o Beltrano, porque Jesus pode. A sua onipresença pode. John Piper tem uma frase que eu amo muito. Ele diz assim: Deus está sempre fazendo 10.000 coisas em sua vida e você pode estar ciente de 3 delas. Você acha que Jesus tem que escolher entre a mulher ou a menina? Não. Irmãos, Deus está agora, nesse exato momento, resolvendo milhares de situações e a sua pode ser uma. Não fica desesperado, não. E a coisa mais impressionante, se eu falar para você, irmão, vai ali, faz isso, aquilo, você já vai ficar desesperado. Jesus não. Ele vai fazendo 10.000 coisas de uma só vez e ele está tranquilo. Ele não está afadigado. Jesus não está desesperado. Jesus nem sabe o que é estresse. Ele está tranquilo. Vou falar algo para você. O seu próximo, Jairo está lá vendo a mulher ser curada. E ele em desespero. O seu próximo receber milagre de Deus não tira de você. O seu próximo receber algo de Deus não está tirando nada de você. Deus não é limitado a um só milagre de uma só vez. Jesus pode. Você não aguenta resolver tudo. Você não aguenta. Mas Ele é o Deus. Tem uma música americana que diz: He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Ele tem o mundo inteiro na palma de suas mãos. O Deus que tem o mundo inteiro na palma de suas mãos. Ele é quem te sustenta. Se Ele aguenta o mundo inteiro, irmão, Ele aguenta esse teu pequeno desafio. Ele é o Deus que cura a hemorragia a caminho de ir ressuscitar uma menina. Lá está Ele indo ressuscitar uma menina. E Ele, no meio do caminho, Ele vai e faz outro milagre. Ele cura a mulher. Porque Ele pode. A mulher também está desesperada. Então Jairo vai ter que esperar um pouco mais. E eu tenho uma novidade para você. Talvez você não vai gostar. Você sabia que não é só você que sofre? Ai, meu sofrimento é tão grande, a minha luta. O próximo sofre também. Pense no próximo também. Lucas diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher está sofrendo há 12 anos. Ou seja, a vida inteira da menina, a mulher está sofrendo. E a gente às vezes só olha o
nosso desespero, o meu sofrimento. Mas tem alguém do nosso lado que está sofrendo há muito tempo e muito mais. E lá está ela, a vida inteira, tentando, e o caso dela só piorando. Só que da mesma forma que Jairo teve uma ideia, ele disse, eu vou até Jesus para minha filha ser curada, a mulher também teve uma ideia. Jairo confiou que se Jesus fosse até a casa dele, a menina seria curada. A mulher confiou que se ela tocasse no manto dele, ali mesmo ela seria curada. Os dois ouviram falar de Jesus. Ouviram que Jesus faz milagre. E os dois acreditaram em Jesus. Cada um com a sua intensidade. Alguns acreditam em Jesus, sabe que ele cura, só que coloca limites no seu agir. Outros já acreditam que não há limites. Aqui mesmo ele pode me curar, só preciso tocar. Jairo acredita que Jesus precisa ir para sua casa para ser curada. A mulher pensava, se eu apenas tocar, serei curada. Você já percebeu que em vários textos, nos 4 evangelhos, é revelado que Jesus conhecia o pensamento da multidão, dos fariseus? Aqui não é diferente. Jesus está no meio da multidão. E com a sua onisciência, ele sabe exatamente o que todo mundo está pensando. E o mais impressionante é que ele não fica louco. Se fosse eu saber o que todos vocês estão pensando agora mesmo, Deus que me livre. Eu nem ia conseguir continuar falando. E Jesus sabe o que todos estão pensando e ele continua tranquilo. Ele sabe o que está na mente daquela mulher. Pensa comigo. Você sabe quantas pessoas naquela multidão estavam precisando de algo? Só aqui dentro. Só aqui dentro. Vamos pensar. Quantos de nós estamos precisando de algo? Só nesse número aqui. Quantos de nós estamos precisando de algo? Imagina naquela multidão. Quantas pessoas estavam necessitando de um milagre, de algo da parte de Deus. Várias, não é? Várias pessoas. Mas algumas pessoas não tinham fé para tocar. Não tinha fé para convidar Jesus para ir para casa. Então voltou para casa sem solução. Dentro dessa multidão de pessoas, Jesus poderia ter feito vários milagres, mas só 2 pessoas obtiveram resultado. Sabe por quê? 3 motivos: fé, persistência e humildade. Fé, persistência e humildade. Muitas pessoas não alcançam milagres em sua vida porque falta fé. Crê que Jesus pode. Outras até têm fé, mas falta persistência. Não adianta ter fé, mas faltar persistência. Você tem que ser como aquela mulher que esperou 12 anos, mas não parou, não desistiu. Continuou tentando. Ela poderia muito bem ter um pensamento de uma pessoa frustrante, uma pessoa frustrada. Eu nem vou atrás desse Jesus. Eu gastar meu tempo no meio de uma multidão, povo jogado para lá e para cá. Ela não. Está sofrendo há 12 anos, mas ainda tem esperança. Não adianta ter só fé, tem que ter persistência. Eu não paro, não para, até você conseguir o seu milagre.
A Bíblia diz que ela lutava ao longo dos anos. Ela persistia. Ela não tentou só um ano, não. Ela ficou tentando. Ah, Jesus sabia disso. Aleluia. Ela persistia em receber a sua cura. Ela esperava o tempo que for. Mas ela não abria mão do seu milagre. Aleluia. Ela não aceitava. Ela não aceitava morrer nessa situação. Jairo também foi persistente. Enquanto ele via a mulher com a hemorragia ser curada, ele recebia a notícia que a sua filha estava morta. Ele podia ter desistido aí. Eu aqui desesperado e Jesus parando para resolver os problemas dos outros. Esse Jesus não tem juízo. A situação de Jairo literalmente foi de mal a pior. Enquanto ele via o seu próximo recebendo. Ah, Jesus. Isso pode arrebentar qualquer um. Quem não tem raios não aguenta ver o próximo recebendo enquanto está desesperado. Mas Jairo foi prudente. Jairo tinha duas opções. Ele ouviu o mensageiro dizendo: por que você está importunando o mestre? E ele também ouviu Jesus dizendo: não tenha medo, apenas creia. Ele poderia dar ouvido à sua ansiedade, ao seu medo. Se Jesus falou, não tenha medo, é porque Jesus sabia que Jairo estava com medo. Ele poderia dar ouvido à sua ansiedade, ao seu medo, e falar, realmente, deixa Jesus continuar indo, eu vou me perder no meio dessa multidão com a minha vergonha, e deixa essa coisa para lá. Eu tenho que aceitar que a minha filha morreu, e é isso mesmo. Mas Jairo não dá ouvido à voz contrária, à voz do mensageiro. Ele dá ouvido à voz de Deus, à voz de Jesus, que diz: apenas creia, não tenha medo. Ele confiou em Jesus. Ele disse para o seu medo, para a sua ansiedade: fica quieto, eu vou prosseguir. Jairo também foi persistente, com tantas adversidades. Sua filha morreu. E ele decidiu ainda confiar que tinha solução, aleluia. Ele poderia ter acreditado quando as pessoas falaram para ele: deixa Jesus em paz, já não tem mais solução para o teu caso. Seu caso está encerrado com morte, Jairo. Mas Jairo decide que ele vai escutar a voz do mestre. Ele não vai ter medo. Ele vai apenas crer. Apenas crer com um pouco de ansiedade? Não. Apenas crer. Aleluia. Jairo continuou indo. Até quando era para a esperança dele morrer junto com a filha. E o terceiro motivo. O terceiro motivo que não alcançamos milagre. O porquê que não alcançamos milagre? O orgulho. Se Jairo tinha colocado na mente dele: eu sou um líder. Eu sou um líder religioso. Eu não posso me dobrar, me prostrar diante de um nazareno. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Eu sou doido. E o que os meus companheiros vão pensar de mim? O que os outros líderes da sinagoga vão pensar de mim? Eu me prostrar diante de Jesus e ainda suplicar? Irmão, às vezes é difícil você pedir até para o seu pai. Imagina na postura dele. Eu nunca. E o que seria de Jairo? O que seria da família de Jairo se ele não se prostrasse diante de Jesus? Ele ia ter que sepultar a sua filha.
ele ia trazer o luto para dentro de casa. O que a Bíblia diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar e orar, o que vai acontecer com quem que se humilha? Deus ouve. Ele sara, e a Bíblia diz que ele sara e ainda perdoa os pecados. Ele faz coisa extra. Você pediu A, ele faz mais. Deixa esse orgulho de lado. Jeremias disse, põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Mas a menina morreu. Põe a boca no pó. Talvez ainda há. Quem está no trono? Deus. Então ainda há esperança. Aleluia. Deus ouve quem é dependente dele. Quem depende é humilde. Você já ouviu alguém que depende ser orgulhoso? Não dá jeito. Quem depende é humilde. Quem é humilde não tem problema de se dobrar, de se prostrar. Eu rasgo as minhas vestes se for necessário. Passo vergonha. Podem falar mal de mim, mas eu me humilho diante daquele que tem todo o poder no céu, na terra e até debaixo da terra. Aleluia. Aleluia. Quem se humilha, recebe. Tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Aleluia. Então Jesus diz para ele, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Porque para quem se humilha, escuta bem, para quem se humilha, até morto ressuscita. Para quem se humilha, até morto se levanta. Alguém se humilhou ali. Aleluia. Quem persevera, recebe. Quem persevera, escuta Jesus falar, filha, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Para quem pede, é dado. É dado. Para quem busca, encontra. Para quem bate na porta, a porta se abre. Quem recebeu mais? Aquele que bateu na porta. Então, quem pede uma porção, recebe aquela porção. Quem vai além e busca, acaba encontrando. Mas quem faz um esforço ainda maior e bate na porta, a porta se abre. É você que decide o que você quer. Você quer perseverar? Você quer ter fé? Você quer se humilhar? Pediu? Não recebeu? Vai atrás de busca. E para quem tem mais coragem ainda, bate na porta. E você abre e você encontra uma porção ainda maior daquilo que você pediu. Quem bate, acaba encontrando a fonte. Talvez você pediu por água e lá chega um copo da água. Talvez você foi buscar e você encontrou o barulho e tem alguma fonte aí. Mas quem foi lá e bateu na porta, encontrou a fonte e agora tem a fonte disponível, a fonte inteira disponível. Você que decide, irmão. Você quer apenas seguir a multidão e ver Jesus de longe? Ou você quer tocar e convidar ele para sua casa? Você que decide o que você quer. Deus tem mais. Vai buscar. E não fica só no buscar. Quando você vê aquela porta, bate nela. O que Jesus disse? Portanto, se vocês que são maus, vocês são péssimos, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais
Seu Pai, Ele é Pai, que está nos céus, dará bons presentes aos que Ele... Quem ficar parado, quieto, com a boca fechada, murmurando, cabeça para baixo, já desistiu há muito tempo, não tem mais esperança, com o espírito frustrado. Não. Para aqueles que pedirem. Precisamos deixar o orgulho de lado. Precisamos ter fé. Precisamos perseverar. Não pare. Não pare até você ouvir Jesus dizer: vá em paz. Seu sofrimento acabou. Tem gente querendo desistir, o milagre está na sua frente, não desista. A solução está aqui hoje. A solução não faltou do culto, aleluia. Coloque a boca no pó, ainda tem esperança. E eu vou mais além. Se prepare também para receber. Talvez você está há muito tempo nessa situação. E você já não sabe mais viver sem esse seu problema. Você está acostumado a viver com esse seu problema. E você já nem lembra mais o que é viver em paz. Se prepare. Quando a mulher recebeu o seu milagre, ela ficou trêmula e assustada. Ela sabia que Jesus podia curar. Mas estou há tanto tempo nessa situação, e agora? Às vezes as respostas das nossas orações vai nos assustar. A gente pede. Passa anos a gente pedindo, quando Jesus responde. Porque a gente viveu tantos anos, tanto tempo em sofrimento, que a gente não se lembra mais o que é viver sem esse sofrimento. A gente acaba vivendo agarrado com o nosso problema. Mas e agora? E agora? O que eu faço? O que você vai fazer quando o seu problema for resolvido? E agora, Jesus? Como que eu prossigo? Sabe o que Jesus diz? Vai em paz. Quando o seu milagre chegar, não tente ficar no mesmo lugar, na mesma situação, com a mesma mentalidade. Mentalidade de alguém tentando sobreviver, somente vivendo para sobreviver. Mentalidade de alguém frustrado com os médicos, frustrados com o resultado da vida. Não! Quando você receber o seu milagre, deixa tudo isso para trás e vá em paz. Aleluia! Acabou o seu sofrimento, o medo, o desespero, tristeza, frustração, acabou. E Jesus dá uma ordem. E a ordem é: vá em paz. Vá com paz e o medo? Não. Vá com paz e ansiedade? Não. Vai em paz. Nessa noite para a sua vida, você tem uma ordem ao sair daqui de dentro e começando agora. Vá em paz. Vá em Paramassurianda. Vá em... Eu quero ouvir. Vá. Aleluia. Se levante e curve a sua cabeça. Vamos agradecer aquele que faz milagre. Vamos agradecer aquele que tem todo o poder. Ele não está resolvendo só o seu problema, Luísa. Ele está lá atrás resolvendo o problema do irmão Adi. Ele não pensa só na Bianca. Ele está lá atrás resolvendo o problema do irmão. Olha, talvez eu te vejo todo dia, mas eu não sei o que se passa na sua mente, o seu coração, o que o seu coração está pedindo. Eu não sei há quanto tempo você anda caminhando com esse problema que não te deixa em paz.
Mas eu venho te dizer que se você apenas tocar, se você tomar uma atitude de convidar ele para sua casa, nunca mais esse problema será seu. Nunca mais esse problema será seu. Rama sobre anda. Deus está dizendo: vá, paz. Vá com paz e o medo. Não, é paz ou paz. É paz ou paz. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Porque o Senhor é um Deus que se importa com os frágeis. O Senhor é um Deus que cuida dos pequenos. O Senhor é um Deus que olha para a menina de 12 anos, mas também olha para a mulher que está sofrendo há 12 anos. O Senhor não é um Deus que esquece de um para lembrar do outro. O Senhor é um Deus que ama a todos. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a todos de tal maneira. Oh Deus, estamos confiando no seu amor, estamos confiando no seu poder, estamos necessitados de um milagre. Venha operar, venha abrir caminho no meio da multidão, dá renovo e força para aquele que já perdeu a esperança. Pega a mão do seu filho para tocar em ti com virtude e cheio de autoridade. Oh Jesus, vai tocando nos lares, vai tocando em cada família. Deus, a mãe que perdeu a esperança, fala para ela nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor vai atrás dos filhos dela. Oh Deus, eu te imploro, pedimos a tua virtude, o teu poder. Queremos tocar nas suas vestes. Eu te agradeço, oh Deus. Eu te agradeço, Deus, porque eu confio e eu sei que quando o Senhor diz, vá em paz, é uma ordem, é uma promessa. E eu confio que tem pessoas que entraram aqui já desesperados, mas hoje vão sair em paz. E eu te agradeço por isso, Espírito Santo. Amém.